Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui sabem fazer pudim? Levanta a mão. Quem sabe fazer pudim? Nossa Deus. Quantos gostam de pudim? Deixa eu melhorar a pergunta. Um bocado de gente levantou a mão. Então, se eu chegasse para vocês e falasse assim: bom, eu vou passar para vocês a receita de como se faz um pudim. Aí eu faço a receita. Bom, eu também não sei fazer pudim, né? Mas eu vou chutar aqui mais ou menos o que eu imagino que seja a receita de pudim. Ovos, o que mais que tem, gente? Leite condensado. Leite. Tem açúcar não precisa, já tem o leite condensado, né? Até a calda também que tem que fazer. Aí tem um processo ali de fazer com a água, ali, o banho-maria e tal. Tem gente que faz de forno, mas é um negócio maravilhoso. Aí você chega na sua casa e fala assim: uau, estou com a receita aqui e vou fazer o pudim. Mas, ao invés de colocar leite condensado, eu vou colocar sal. Aí bota sal no lugar do leite condensado. Eu pergunto para vocês: esse pudim vai dar bom? Não, claro que não. Agora vamos mudar da culinária para mecânica. Eu chego e apresento o motor de um carro para vocês consertarem e digo: olha, o problema desse carro é falta de óleo, está faltando óleo. Então você tem que abrir a tampa do motor e colocar o óleo ali, óleo de motor. Aí você vai lá e, ao invés de colocar o óleo dentro do recipiente lá, do motor, vocês estão percebendo como eu entendo, né? Aí você vai, abre o compartimento de água do para-brisa e bota óleo de cozinha no lugar do para-brisa. Aí você vai fazer a sua viagem. O motor, quando começar a chover, você esguicha a água para limpar o para-brisa, vai sair óleo, vai jogar óleo no seu vidro, e mais à frente você não colocou o óleo no motor, o motor bate, funde com você no meio da estrada, e você vai dizer o seguinte: Deus não estava comigo, Deus me puniu, porque o motor bateu. Por que Deus não está comigo? Que luta que é a minha vida, que batalha, que dificuldade. Eu quero fazer o melhor cuscuz do mundo. Eu estou com a receita só porque eu troquei o flocão por feijão e o sal por açúcar. O que é que tem? Qual o problema, gente? Mas o cuscuz não está bom, ninguém gostou. E o meu pudim, que eu luto tanto para fazer o melhor pudim do mundo, só porque eu botei sal no lugar dos ovos, né, ou do leite condensado, ninguém gostou do meu pudim. Minha vida é muito dura, ninguém gosta de mim, é muita batalha sobre minha cabeça. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. E eu vou te convidar para ficar de pé agora, para ler a palavra do Senhor, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Esse exemplo do pudim, né, para vocês entenderem como muitas vezes você está reclamando de uma coisa, né, como reclamar que a vida é dura, que nenhuma roupa fica bonita em você, mas você come feito como diz o outro, feito um condenado, né, e engorda e as roupas não cabem mais. Você acha que é batalha de Deus na sua vida, que é provação, que é o diabo que está te maltratando. O que está te maltratando, meu filho, é o seu olho grande. A Bíblia é a grande receita de Deus para a sua vida. E se você seguir o que a Bíblia ensina sobre tantos aspectos, se você seguir isto, eu tenho certeza de que a sua vida vai melhorar. E nós vamos traçar alguns elementos de uma receita de uma vida vitoriosa, que eu e você podemos ter, e não experimentamos, nem você, e às vezes nem eu, porque nós saímos fora da receita que a palavra de Deus colocou para nós. Então vamos ler aqui, já que o texto está aqui, eu queria que todos lessem juntos, porque é muito bonito esse versículo. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação, isso, ó Judá e Jerusalém, não temais,
nem vos assustei. Amanhã saí-lhes ao encontro. Por quê? Por quê? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos, que Deus abençoe essa palavra esta noite, que ela seja uma chave na sua vida, um divisor de águas, que ela vire esse motor que está meio falhando, né? Rateando, como quem gosta de carro fala. Irmãos, Deus luta batalhas por nós, Ele trava batalhas por nós. Às vezes nós participamos ativamente dessa batalha, Ele nos põe na batalha, mas Ele sempre está à frente. Às vezes Ele luta sozinho, e dessas vezes que Ele luta sozinho, algumas lutas você tem conhecimento que Ele lutou, outras lutas Ele luta sem você nem saber que Ele está lutando por você, e eu creio que isso aconteça na maioria das vezes. Deus está lutando por você, lutas que você nem sabe. E a maioria de nós, se não todos, que estamos aqui nessa noite, estamos aqui porque algum tipo de batalha foi vencida esta semana pela sua vida. Algumas você soube, outras você não soube, algumas você não quis saber, porque você está com o seu relacionamento fraco com Deus, não está ouvindo a voz de Deus. Ele até quis te contar, mas você não ouviu. Para você entrar nessa luta, ou ter Deus lutando para você, primeira coisa, você precisa saber sobre quem é esse Deus que luta com você, o que luta por você. Você tem que saber quem é esse Deus. Tem muita gente que se diz crente e não conhece o Deus que serve. Não conhece o Deus que serve. E Deus só luta batalhas por aqueles que Ele realmente sabe, que confiam nele e entregam suas vidas diante dele, e para Ele, e por Ele, e com Ele. O que você precisa saber sobre esse Deus que luta por você? Primeira coisa que você precisa saber, irmãos, nosso Deus nunca dorme. Ele não pode estar desatento, ocupado com outras coisas, porque Deus nunca dorme. Ele nunca perde a atenção sobre os seus santos, Ele nunca perde a atenção sobre o seu rebanho, sobre o seu povo. E como vocês sabem, eu coloquei aqui 2 versículos muito interessantes. Um deles está no famoso Salmo 121, onde o salmista começa dizendo assim, que ele eleva os olhos para os montes e procura dos montes de onde virá o socorro para ele, e ele mesmo responde a pergunta que faz: o meu socorro não vem dos montes, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele diz assim: Ele é o guarda, Ele não dormirá, não tosquenejará. Tosquenejar, irmãos, é cochilar, é vacilar. Deus não só não dorme, como Ele também nem cochila. Não tosquenejará o guarda de Israel. Então nesse versículo diz assim: eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Ele não vai dormir, irmãos. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar. Você pode achar que pela sua frieza espiritual Deus não está falando com você, mas não é que Ele não esteja falando, é que seus ouvidos estão tampados. Hoje, conversando com a Júlia, ela me disse uma coisa muito interessante, que nós temos que orar mais para que Deus retire dos nossos ouvidos os comichões, o comichão que fica nos nossos ouvidos. Será que você está com comichão? É um espírito maligno que se aloja na capacidade nossa de ouvir a palavra de Deus. Vocês já perceberam quantas vezes no Novo Testamento é mencionado a frase: quem tem ouvidos ouça? Jesus falou isso várias vezes, e Ele vai repetir nas cartas do Apocalipse, nas 7 cartas, Ele vai dizer: quem tem ouvidos ouça. Porque tem muita gente que está ouvindo, mas não está entendendo, não está escutando. Então Deus pode e certamente está falando com você, porque Ele nunca dorme. Nesse versículos 9 e 10 ele diz: se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O favor de Deus não te deixa. Mesmo que você passe por momentos difíceis, mesmo que você esteja com o coração amargurado,
Deus sabe, irmãos, que nós somos frágeis. Deus sabe que nós nos ofendemos. Deus sabe que nós guardamos rancor, guardamos mágoa. Deus sabe daquela frase que você falou na hora da raiva e que 2 minutos depois você falou: meu, o que eu falei? Ele sabe dessas coisas e Ele não vai te abandonar por isso. Não, eu estou triste com Deus, eu estou triste com o Evangelho, e eu vou me afastar. Acho que ninguém, eu já ouvi isso muitas vezes: eu quero ficar no meu canto. Você pode ficar, mas os olhos do Senhor não se afastarão de você, porque você resolveu ficar no seu canto. Não tem canto que você fique que te esconda do favor, da misericórdia e do juízo de Deus. Ninguém quer ficar livre do favor, todo mundo quer misericórdia, mas quem quer o juízo de Deus? Quem quer o juízo de Deus? Então, não adianta você se esconder atrás de um remédio, não adianta você se esconder atrás de um vício, não adianta você se esconder atrás das suas presunções e daquilo que você acha que é certo, do seu poder de autojustiça, que é uma miséria que acompanha a gente. Autojustiça: eu acho que está errado, eu não concordo com isso. Você pode se esconder atrás disso, você pode subir até onde for, você pode tomar as asas da alva, pode voar para onde você quiser. Todo lugar que você for, esse mesmo capítulo vai dizer: se eu subir até o céu, lá Ele estará. Se eu fizer a minha cama no céu, lá estás também. Até ali, a mão de Deus estará sobre você. Ele vê tudo e sabe tudo. Lá em Provérbios 15, versículos 3 diz assim: os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando maus e bons. Ele está vendo tudo, irmãos. Não se preocupe com justiça própria. Eu acho que ele me machucou. Eu acho que ele foi injusto. Se você resolve fazer justiça com as próprias mãos, se você resolve tomar e ser o dono da verdade, você está dizendo: Deus não é capaz de promover justiça, porque Ele não tem capacidade de ver o que esse maravilhoso desse irmão está fazendo comigo. Quando você tem a capacidade de acreditar, de confiar de que Deus está vendo, olha só, irmãos, Provérbios 15, 3, está aqui: os olhos do Senhor estão em todo lugar. O que Ele está fazendo? Toda a terra Ele está contemplando, Ele está vendo pessoas boas, pessoas más, irmãos. Deus está vendo a justiça das pessoas, Deus está vendo a injustiça das pessoas. Não tente adiantar o processo, não tente tomar o lugar de Deus, porque isso é uma receita para todo aquele que terá o Deus para lutar por ele. Deus não vai lutar quando você está na frente. Deus não luta com quem entra na frente dele. Peraí, Deus, deixa eu resolver primeiro, deixa eu levar esse desaforo, que eu não vou levar esse desaforo para casa. Eu vou dizer umas verdades para ele, eu vou dizer umas verdades para ela. Você está dizendo assim: eu preciso corrigir ele estando certo, ou ela, né? Ou você estando errado, porque pode ser o contrário também, mas você não sabe. Para você, sempre você é a vítima, sempre você está certo e o outro errado. Nesse momento, ainda que você esteja certo ou certa, não se ponha na frente de Deus. Eu vou dizer por quê depois. Você não pode se pôr à frente, faz parte da receita para vencer as batalhas. Quer vencer as batalhas? Entregue para Ele a justiça, o senso de valor. Entregue para Ele o julgamento com relação às pessoas que estão se relacionando com você, as coisas. Então, irmãos, aproveitem esse tempo para entender que Deus está dando um recado, Deus está dando uma receita. Não ponha sal no pudim, porque não vai dar certo. É por isso que coisas não têm funcionado. Primeiro, você tem que saber que Deus nunca dorme. Para de reclamar que Deus está demorando a agir. Saia, porque Deus vê tudo, Ele está em todo lugar, Ele sabe tudo. Hebreus 4,13 diz assim: não há nada encoberto diante dele. Nada, irmãos, nada está encoberto diante dos olhos do Senhor. Outro detalhe: Ele nunca dorme, Ele vê tudo. Deus não se cansa. Eu acho que eu já errei tanto, sabe, eu estou cansado, acho que Deus cansou de mim também. Eu estou chutando balde, irmão.
Quando você fala que você está chutando balde, você está cansado, você não aguenta mais, você quer dizer o seguinte: Deus não é capaz de renovar as minhas forças. Quando você diz eu não suporto mais, quer dizer, você não entregou na mão dele o seu sofrimento, o seu cansaço, a sua decepção. Você está dizendo de um jeito ou de outro: Deus não é capaz de me dar forças. Então lá em Isaías capítulo 40, 28, ele diz assim: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, a sabedoria dele é insondável, o nosso Deus não se cansa. E mais à frente ele vai dizer o seguinte: e se você estiver cansado, e se o jovem estiver cansado, quem estiver cansado, fica tranquilo, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão como águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Deus te renova, irmão. Você tem que acreditar nisso. Você tem que pôr fé nessas palavras. Essa não é a palavra de um homem que veio aqui na frente falar com vocês. São palavras que a Bíblia garante, são palavras ditas pelo Espírito Santo. E eu oro agora para que Ele aqueça essa palavra no seu coração. Você tem uma receita para seguir. Você reclama que não dá certo, eu reclamo que não dá certo, mas nós não estamos seguindo a receita. Quer fazer feijoada sem feijão? Não tem como fazer feijoada sem feijão. Não vou fazer feijoada, mas eu vou colocar arroz no lugar. Não existe feijoada sem feijão, irmãos. Não existe batalha espiritual com Deus na frente sem Deus. Não, você está dizendo que eu não tenho Deus? Você pode ter Deus, mas quando você coloca Deus dentro da sua caixinha, dentro do seu formato, é assim que você vai ficar Deus. É assim que eu acho que você tem que ser Deus. É assim que eu acho que você tem que agir Deus. Pode ter certeza, Deus não está lutando as suas lutas. Deus não entra em caixinha de ninguém. Deus não entra na forma de ninguém, nem de pessoas, nem de religiões, nem de igrejas, nem de denominações, nada, irmãos. Deus não entra na caixinha de ninguém. Deus não se cansa, irmãos. A sabedoria dele é insondável. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Acredite nisso, creia nisso. Letra D: Deus está à frente da sua batalha. Meu Deus, isso é maravilhoso. É isso que eu falei alguns segundos atrás. Não se ponha na frente de Deus, porque o lugar de Deus é na frente. O lugar de Deus é à frente da batalha. Toda vez que você se põe à frente da batalha, toma as suas decisões, resolve fazer justiça com as próprias mãos, Deus simplesmente, bem, para você. Mas se você deixar Ele lutar as suas batalhas, irmãos, ou você vai ter vitória, ou esse livro é um monte de mentiras. Você pode virar qualquer coisa que você quiser, pode virar ateu. Mas se esse livro for verdade, e eu creio a minha vida que ele é verdadeiro, de Gênesis a Apocalipse, do primeiro versículo até o último, ele não tem uma palavra duvidosa, ele é 100% verdade. Então, se eu seguir essa regra aqui e deixar que Deus vá à minha frente, Ele vai lutar as minhas batalhas. Êxodo 17, versículo 15: e Moisés edificou um altar e deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Logo depois que Josué derrotou aqueles amalequitas, sabe? Moisés viu que aquela batalha teve a mão forte do Senhor, e Deus estava à frente, colocando a sua identidade. Sabe o que é uma bandeira, irmãos? É a identidade de uma nação, é a identidade de um povo, é a identidade de um líder. Então, quando ele diz o seguinte: Deus é a nossa bandeira, ou Jeová Nissi, Ele é a minha bandeira, eu vou seguir a identidade dele, eu vou seguir o que ele diz para mim, eu vou seguir a sua lei. Eu sou povo dele, eu sou nação dele, eu sigo a sua bandeira. Jeová é a minha bandeira, irmãos. Jeová, o nosso Senhor, tem sido a sua bandeira. Ele tem estado à frente da sua vida, ele tem dado um passo à frente, sim ou não? Pense isso esta noite, reflita isso esta noite. Deus está à frente da sua batalha, irmãos. Deus não se esquece de você, jamais esquece. Ele não dorme e Ele não esquece. Isaías 49, 15 diz assim: o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama?
de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eu nunca vi uma mãe se esquecer do seu filho, nunca vi, mas até entendo que nesses dias malucos que o mundo vive, de vez em quando a gente vê uma reportagem chocados que uma criança foi achada numa lata de lixo. Deus já estava vendo esse tempo. Eu não sei se isso acontecia naquele tempo onde Isaías escreveu isso, que uma mulher chegasse ao absurdo de deixar uma criança jogada no lixo. Eu não acredito, eu creio que isso não acontecesse naquela época. Mas mesmo assim, ele fala assim: olha, uma mãe não se esquece do filho. Mas eu vou dizer uma coisa, ainda que ela se esqueça, pensa vocês aí, qual mãe que vocês conhecem que esqueceu o filho? Como é o nome do seu filho? Ah, não lembro, ele não é meu filho mais. Eu simplesmente, até que os pais de vez em quando dão umas briguinhas e negam os filhos, né? O homem é um bicho mais complicado. Agora, eu não conheço. Se tiver uma ou duas aqui, é uma coisa, é uma exceção raríssima. Mas Deus fala assim: se houver essa exceção, eu não sou exceção, eu não entro nessa exceção. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, se isso acontecer, eu conheço um caso. Você pode conhecer um caso, meu filho, mas o nosso Deus não se esquece de você. E o mais importante, a sua vida, todos os atos de justiça que você fez e que fizeram com você, todos os atos de injustiça que você fez e os atos de injustiça que Deus fez, que alguém fez contra você. Deus não é injusto, mas toda vez que alguém foi injusto com você, põe na conta de Deus. Põe na conta de Deus. É muito difícil, irmão, é um exercício complicadíssimo. Eu tenho tentado fazer esse exercício, dói, irmão. Você se sente humilhado, se sente chateado, envergonhado. Ah, pastor, quer dizer que você é o perfeitão? Não, de vez em quando eu pulo na frente de Jeová Nissi. E toda vez que eu pulei na frente de Jeová Nissi, eu me dei muito mal. Toda vez que eu pulei na frente da minha bandeira, eu me dei muito, muito mal. E eu não desejo isso para os irmãos. Deus não se esquece de você. Irmãos, o mais importante, Deus nunca perde. Ele nunca. Você tem que entender que Deus é esse que você serve. Quer que eu repita aqui? Deus não dorme, Deus vê tudo e sabe tudo. Deus não se cansa. Deus está à frente da sua e da minha batalha sempre, a menos que você não permita, porque Deus é um Deus gentil. Ele tem todo o poder, mas ele sabe que ele não é bem-vindo, ele se afasta. Deus não se esquece de você e Deus nunca perde. Olha o que diz lá em Isaías 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então você acha que você pode medir Deus, irmão? Você acha que pode dizer o que é certo, o que é errado, muito antes de você nascer, muito antes de seu pai nascer, muito antes do Brasil existir, muito antes da América a ser descoberta? Irmãos, muito antes do mundo ser o mundo, ele já era, ele já existia, ele era, ele é, ele sempre será. Ele é o Deus que nunca morre, ele é o Deus que nunca perde uma batalha. E ele diz assim: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Por quê? Agindo eu, quem impedirá? Se você acha que precisa tomar as suas atitudes, é porque você está engolindo esse versículo da Bíblia. Então eu vou lembrar para você agora: agindo eu quem? Ele falando isso. Agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém pode impedir, nem o presidente da república, nem o chefe da ONU, nem o presidente dos Estados Unidos, nem o presidente do Irã. Ninguém pode impedi-lo. Ele tem o governo do mundo nas suas mãos, ele tem o governo da história nas suas mãos, ele tem o governo da sua vida nas mãos dele. Ele não vai perder as batalhas, mas siga a regra, ponha ele na frente. Agora, você sabe quem é Deus? Sabe o Deus que você serve? Agora você precisa saber o que você tem que fazer para esse Deus lutar por você. Para Deus lutar por você, você precisa saber quem Ele é. Falei agora. Agora você precisa saber o que você tem que fazer para Ele lutar por você. Tem regra, irmãos. Tem princípios, irmãos.
Tem coisas que se você não fizer, Ele não vai lutar. E você vai confrontar a sua vida hoje, para saber se você está fazendo tudo que a palavra de Deus ensina para fazer, para que Ele lute por você. Porque se você não estiver fazendo o que a Bíblia te ensina a fazer, vai dar errado. O seu cuscuz vai dar errado, o seu pudim vai desandar, a sua feijoada vai virar uma rosada. Irmão, você precisa fazer o que a palavra te ensina. E para de reclamar quando não dá certo. Se você fizer tudo isso aqui e der errado, tudo isso aqui, e nós checarmos juntos, e uma comissão de homens checar juntos, e se fez tudo certo, Deus não agiu por você, me conta, eu vou mudar de religião. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Ah, pastor, então você deve ser uma pessoa vitoriosa, você não deve perder uma batalha, né, pastor? Olha, irmãos, eu perdi muitas batalhas na minha vida. E vez ou outra eu perco batalhas. Todas as vezes que eu perdi batalhas da minha vida, eu estava longe dessa receita. Todas as vezes que eu perdi batalhas, eu feri Deus em algum desses pontos aqui. Ou eu não conheci bem quem Ele é, ou eu não fiz o que Ele pede para eu fazer. Eu vou dizer para vocês agora o que vocês têm que fazer. Duas coisas simples. Primeiro, creia que Deus está contigo, irmãos. Creia que Ele está com você. Você precisa ter isso em sua mente. Lá em 2 Samuel 22, versículos 29 e 30, diz assim: Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz. Isso é poético. Deus pega a luz e chega nas suas trevas assim, e derrama. Só não vou derramar porque isso aqui é de papel, tá, irmãos? Deus pega a luz. Então se Ele derrama, irmãos, se dá para você ter uma ideia, se a palavra diz que Ele derrama luz, quer dizer que a luz está nas mãos de Deus como um cálice, como uma taça. Deus tem a luz nas mãos como uma taça, e se Ele tem a luz nas mãos como uma taça, Ele pode comunicar isso para você. Então a luz de Deus é comunicável. A luz de Deus é capaz de afastar as suas trevas, irmãos. Então Ele tem poder de chegar no seu momento escuro, no seu quarto escuro, na sua mente sombria e duvidosa, na sua mente sofredora. Ele tem o poder de chegar e derramar luz para você, clarear a sua vida, clarear os seus medos, limpar as suas dúvidas. Deus tem esse poder, meus irmãos. Siga e obedeça a direção que Deus tem te dado. Ah, mas como é que eu vou seguir se eu não sei qual a direção? Primeiro que a Bíblia é o melhor lugar para você saber qual a direção de Deus para você. Mas se você lê a Bíblia e não sente direção nenhuma, é porque você não está lendo direito. Você está só lendo a Bíblia, não se lê. Sabia que a Bíblia não se lê? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Bíblia não, você não lê Bíblia, a Bíblia lê a gente. Sabia disso? Você não lê a Bíblia te lê. Você lê assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você leu. Aí você fala assim: o Senhor é meu pastor. Peraí, Ele está sendo meu pastor de fato? Agora a Bíblia está te lendo. É só assim que a Bíblia te transforma, quando ela te lê. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra. Deus tem me socorrido? Agora a Bíblia está te lendo. Você leu a Bíblia a vida toda e não sabe nada, não guardou nada, nada mudou na sua vida, porque a Bíblia não te leu. Só você que leu a Bíblia. E a Bíblia não foi feita para te transformar passivamente. A Bíblia é ativa, porque ela é a voz de Deus. É o único livro com essa idade cujo autor está vivo, irmãos. Ele está vivo. É possível você pegar um livro e ler e o autor não está perto de você, mas esse livro, quando você lê, o autor está do seu lado. Eu vim no culto de madrugada, que não vem está perdendo 5 horas da manhã aqui. Por isso que você não está perdendo batalha por aí. Tem recursos sendo oferecidos para a igreja. Há recursos sendo oferecidos para a igreja. Eu vim, irmãos, eu não queria vir. Estava com nem um pingo de vontade. Eu fui para aquele canto ali, os irmãos se espalharam aqui, os poucos irmãos que vieram travar suas batalhas com Deus, junto. Eu fui para aquele cantinho ali orar. E eu comecei a orar, eu não senti vontade de nada. E lá depois de uma meia hora que eu estava orando,
Eu não falei nada demais, eu não pulei, irmãos, eu não dei cambalhota, eu não botei a cara do chão, nada contra quem faz isso, eu deveria fazer mais vezes, não é sobre isso que eu estou falando, mas eu não fiz nada demais. Eu simplesmente orei, derramei meu coração, e de repente Deus começou a falar comigo. Eu comecei a chorar, irmãos. Eu comecei a sentir a presença dele, doce. Saí daqui levitando, parecia que eu estava andando nas nuvens. Se viesse um trator na minha frente, eu estava por cima dele. Quando você vive com Deus, você fica corajoso, fica bem-humorado, você passa por cima de tudo, você deixa as pessoas que são teimosas, tá bom, tá tudo certo. Siga as orientações do Senhor. Sabe, lá se não me engano, é Êxodo 14, põe aqui para mim, não está aqui não, Êxodo 14, versículo 14 e 15, lê para mim, por favor. Ela está aí, né? Então bota o texto para mim, por favor. Êxodo 14, está certo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. É outro texto, hein? É outra situação. Nós estamos lendo aqui um texto, o texto que eu li está lá em 2 Crônicas, foi com Josafá, lá na frente, depois de Davi, muitos anos. Esse texto aqui está lá no tempo de Moisés, lá no povo para atravessar o Mar Vermelho. Ele diz assim, agora isso, pode botar o 15, por favor. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Sabe o que é isso, irmãos? Orientação. Para de choramingar, para de reclamar. Viu, Arley? Para de reclamar. Eu tenho lutado contra isso. Deus levantou uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é a minha esposa, que fala assim: meu filho, para de reclamar. Porque eu já falei com os irmãos aqui outras vezes. Dizem que é feio a gente abrir o coração na frente do púlpito. Eu sou reclamão, irmãos. É um dos grandes motivos pelos quais eu não venço todas as batalhas que Deus colocou diante de mim. Porque todas as batalhas que vêm, pode ser o diabo, mas foi Deus que permitiu. Se Ele permitir, Ele tem poder para vencer. Por que, Moisés? Você está reclamando para mim? Acabou o seu tempo de pedir, acabou. Agora marcha, meu filho. Marcha. Segue em frente, irmãos. Cresçam na fé. Saiam da meninice. Eu estou chateado, eu não vou no culto hoje. Saia da meninice. Marche. Não, mas eu não posso marchar, pastor. Por quê? Porque eu tenho grandes obstáculos na minha frente. Porque o meu companheiro é complicado. Porque minha companheira é complicada. Porque eu não tenho dinheiro para fazer isso. Porque o emprego está difícil. Porque minha saúde não dá. Sabe o que é isso? É o mar fechado. Põe o próximo versículo. Não, volta lá no texto lá e põe o 16, eu acho. E você levante o seu bordão, o cajado dele, e estenda a mão sobre o mar. Qual é a segunda direção de Deus para Moisés? Moisés, primeiro, manda o povo embora, marchar. Confia em mim, Moisés, vai dar certo. Sou sua bandeira, meu filho. Tá bom, Deus, e agora? O que eu faço? Parou de reclamar? Mandou o povo marchar? Agora pega o seu bordão e coloca no mar, porque eu vou tirar para você, vou tirar da sua frente esse monte de gente complicada. Eu vou tirar esse monte de obstáculo da sua frente, meu filho. Vai, segue, vai na minha pilha, meu filho. Vai na minha alma, meu filho. Vai que vai dar certo. Eu que estou na frente, eu sou a sua bandeira, meu filho. Estende o seu bordão, fala de autoridade, use de autoridade para o mar se abrir na sua frente. É Ele que está mandando. Ele tem uma direção para você, Ele tem uma direção para o seu casamento, Ele tem uma direção para o seu filho, para sua filha, Ele tem uma direção para o seu emprego, para a sua saúde, Ele tem a chave para abrir o mar vermelho. Marche e tenha fé. Número 3, será que Deus está mesmo nessa batalha? Tem outro problema, irmãos. Eu acabei de falar que as batalhas Deus permite. E toda batalha que Deus permite, Ele vai entrar nela. Se você estiver com Ele, Ele vai entrar na batalha. Mas toda batalha que você entra na frente, Ele não está. E aí você perde, você toma tapa na cara, você acha que foi traído por Deus porque você deu errado a sua prova, comprou um carro
eu achei que era Deus que estava mandando e deu tudo errado, e me endividei, o carro quebrou, deu tudo errado, Deus não estava comigo. Sabe por quê, meu filho? Porque você não tinha direção de Deus. Mas como é que eu vou saber, pastor, qual é a direção de Deus? Meu filho, para saber a direção de Deus, você tem que caminhar com Ele. Você tem que ter intimidade com Ele. Sem intimidade você não consegue ouvir, está cheio de comichão no seu ouvido. Por isso que você não está ouvindo a voz dEle. Se você ouvir a voz dEle, você vai saber. E eu separei um texto muito interessante, que eu não vou nem projetar, só está aqui o texto, depois vocês leiam em casa. Lá em 1 Samuel capítulo 23, acontece um fato muito interessante. Saul estava perseguindo Davi ainda não era rei. Saul, rei de Israel, estava perseguindo Davi, querendo matar ele, perseguindo ele. Irmãos, a cidade de Keila, que não tinha nada a ver com o problema de Saul com Davi, a cidade de Keila, uma cidade pequena, uma aldeia, foi invadida pelos filisteus, um grande exército de filisteus. E Davi falou assim: eu vou lá. Não está na Bíblia, mas vão aqui ajudar o texto, só um pouquinho, me permitam, só um instante. Alguém pode ter falado assim: para que você vai lá em Keila? Para que você vai fazer a obra do Senhor? Para que você vai no culto de inauguração da igreja lá, nova, para ajudar o pastor que não gosta de você, que você não gosta dele? Rapaz, não vai lá não, ele te persegue. Não é sobre o pastor, não é sobre o rei, é sobre a obra. Ore para o tempo dele passar, mas cuidado, pode ser que você orando para o tempo dele passar, passe o seu. Mas ora assim mesmo, porque vai ser bom, justiça vai ser feita de alguma maneira, ou para você ou para a pessoa que você está orando. Então continue orando. Davi não se importou que Saul ia ter uma batalha ganha de graça. Davi foi para guerrear, mas quem lê o texto vai perceber que Davi, antes de ir, falou assim: não, eu vou, mas eu vou consultar o Senhor antes. Eu vou, mas eu vou consultar o Senhor antes. Senhor, eu posso ir? Está ali, né? O espertão. Davi consultou o Senhor perguntando: devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Deus mandou ele ir. Ele foi? Não. Ele ainda foi confrontado pelos soldados do campo, dizendo assim: não vai não, Davi, não vamos não, nós vamos tomar uma burdoada lá, rapaz, nós vamos perder. Pastor, eu estou com a ideia de fazer o culto de escola dominical. Não faz não, escola dominical não dá certo aqui não, vai dar errado. Vamos abrir um trabalho em tal lugar, e não era certo, aquele lugar é muito idólatra, não vai não. E Davi pegou e falou assim: eu vou consultar o Senhor de novo. Se ele achar o texto aqui, a gente colocou. Então Davi tornou a consultar o Senhor. Senhor, olha, está todo mundo dizendo para eu não ir. Eu acho que eu tenho que ir, Senhor. Eu acho que eu tenho que proteger o teu povo. O Senhor me levantou para isso. O Senhor te levantou para coisas que você tem que fazer, independente de quem você vai gostar ou não vai gostar. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Aí Davi ouviu aquele monte de gente contrária a ele, que é o que mais tem, que a gente mais encontra, é gente buzinando no seu ouvido para fazer você parar com aquilo que Deus chamou para fazer. Primeiro, tenha certeza que foi Deus que chamou, né? Tem isso também. Davi consultou o Senhor de novo. Ao Senhor: vai, meu filho. Quem falou ali? O Senhor lhe respondeu: levante-se e vá até Keila, porque eu estou entregando os filisteus em suas mãos. Eu estou contigo, eu estou nessa batalha. Você está me consultando, então você está dizendo para mim: vá, Senhor, vá na minha frente, hasteie a sua bandeira, a bandeira do Jeová em si, a bandeira do Deus vencedor, a bandeira do Deus de Israel. Vá na minha frente e lute a batalha por mim. Vai, meu filho, pode ir, eu vou estar nessa batalha com você. E ele foi, sabe o que aconteceu? Vitória. Vitória. Maravilha. Foi e salvou a cidade de Keila. Sabe o que aconteceu? Quando ele salvou a cidade de Keila, o sacerdote correu de Saul e foi para a cidade de Keila para ficar com Davi, e levou a história sacerdotal. Nisto Saul ficou sabendo onde Davi estava. Falou assim: agora eu vou pegar Davi.
Ele está lá em Keila, e a cidade era fechada, de portões e ferrolhos, diz a palavra. Então, Davi ficou sabendo, olha, Saul está vindo aí. Ele tinha acabado de apostar a vida dele, ele tinha acabado de arriscar a vida dele e dos seus homens, 600 homens, para salvar aquela bendita cidade de Keila. E ele vai perguntar ao Senhor: Senhor, será, Senhor, que depois de lutar a tua batalha pelo teu povo, essa coisa boa, essa gente boa do Saul, está vindo mesmo para me pegar, Senhor? Sabe o que o Senhor falou assim? Está vindo Davi. Ah, Senhor, mas então é o seguinte, eu acho que estou bem na fita, acho que a igreja gosta de mim. Será que o pessoal da cidade de Keila, depois que eu fiz o que eu fiz, eles vão me entregar para Saul? Olha que eu salvei a cidade, sabe o que Deus falou? Eles vão te entregar na mão de Saul. Por isso, irmãos, é que eu não fico me adulando, dizendo assim: a igreja me ama de paixão, nunca a igreja vai ficar sem a minha. Não, irmãos, eu não sou ninguém. E o dia que eu achar que eu sou alguém, e se isso for um discurso, que Deus me puna, irmãos, eu tenho consciência de quem eu sou em Deus, e do trabalho que eu vim fazer aqui, mas eu sei que a igreja sobrevive sem mim, e se precisar cortar minha cabeça, no caso, que corte em nome de Jesus, mas com a palavra de Deus. Eu já falei isso. Deus consultou, Davi consultou a Deus, e Deus falou assim: não só o exército de Saul está vindo, como o povo vai te entregar. Sabe o que Davi fez? Foi embora. Davi batalhou? Não. Por que Davi batalhou? Porque Deus não estava na batalha. Então fuja de batalhas onde Deus não está, irmãos. Você pode estar dando, como dizia minha mãe, dar com os burros na água. Que fala isso aqui? Vocês falam esse termo aqui? Deu com burro na água. Deu com os burros na água. Por quê? Porque lutou batalhas que Deus não estava com você. Aí você fica sofrendo, fica reclamando, fica chorando, porque Deus não está com você. Quarta coisa, não abra mão da vigilância. Nós estamos estudando o livro de Neemias, e no capítulo 4, versículo 17 de Neemias, vai dizer o seguinte: olha, presta atenção, nós vamos trabalhar, alegria, festa, vamos reconstruir os muros, mas é o seguinte, tem uma turma de inimigos contra nós. É o seguinte, vamos trabalhar, vamos nos alegrar, mas é uma mão com a pá, uma mão com a enxada, uma mão com a picareta, e a outra mão com a espada, meu irmão. Vigilância. O inimigo está o tempo todo. Você acha que sua vida deu uma melhorada, as coisas acalmaram, eu agora estou no emprego melhor, agora estou na condição melhor, agora eu virei chefe. Cuidado, meu irmão. Trabalha com a mão, e contra a mão, espada, irmão. Outra mão, busca, vigilância. Não para, porque o inimigo vai ficar olhando. Na hora que você baixar a guarda, ele vem. Quinto lugar, prepare-se para a batalha. Prepare-se para a batalha. E agora, que o texto está escrito em Efésios 6:10, eu vou saltar, porque esse é o tema do nosso próximo encontro. Irmãos, em nome de Jesus, essa palavra precisa mudar a sua vida. Amém. Em nome de Jesus, fala baixinho. Deixa Deus governar as suas batalhas. Amém. Deixa Deus lutar por você. A vitória é certa se você fizer 4 coisinhas, e você é muito rápido. Primeiro, seja fiel. Apocalipse 2:10 diz assim, a parte final do versículo, Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Para Deus batalhar as batalhas, as suas lutas, seja fiel a Ele. Segunda coisa, seja corajoso. Texto que a Laura mais gosta, Josué 1:9: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Toma essa verdade na sua mão. Seja forte, seja corajoso. Número 3 dessa parte, zele pela sua bênção. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Romanos 12, versículos 11 e 12. Zelem pela bênção. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Confia no Senhor, é a palavra dele que está dizendo. Põe a sua confiança em Deus, porque se você confiar, você será como os montes de Sião. Aqueles montes estão de pé até hoje. Israel está em guerra, vive em guerra, os montes estão de pé. Os seus montes, os montes onde Deus colocou os seus pés, eles não serão abalados se você depositar a confiança nele.
Deposite hoje a confiança. Para de depositar a confiança no papo, na conversa. Deposite de verdade. Exercite, confie nele. E por último, e aí eu peço aos irmãos fiquem de pé. A Bíblia garante. Declare esse texto. Declare essa verdade. Lute sua vida para que isto seja verdade para você, para que você chegue nesse dia maravilhoso, onde todos nós chegaremos e nos apresentamos diante de Deus. Ele foi a minha bandeira durante toda a vida. Apocalipse capítulo 7, versículos 13 diz assim em diante: um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Estes são os que vêm de grande tribulação, que lavaram as vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, aleluia, e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono, Ele próprio os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Todas as lágrimas que você chora e que você chorou serão curadas, serão enxugadas nesse grande dia. Toma posse dessa bênção, porque essa vitória que te aguarda lá, ela começa a seguir hoje na sua vida. Toma posse dessa vitória que a Bíblia te garante, que o nosso Deus te garante. Deus abençoe essa palavra em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, glória a Deus, aleluia.